É, Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é William, eu sou aluno aqui da Universidade de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Vamos falar aqui sobre a EPI do módulo 6, né? Que é Oportunidade e Desafios em Big Data. Vou ser o mais breve e o mais objetivo possível, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, né? São os três tópicos que eu vou falar, né? Do trabalho. Vamos lá. Dados relacionados para gerar uma métrica de valor médio de venda por cliente, né? Então, é isso que o professor estava querendo, né, para a gente desenvolver. Resolução. É, Vamos supor, né, que Oliver Tecnologia, que é do trabalho passado que eu fiz, né, é uma loja online que vende softwares e programas para o gerenciamento de empresas, né? Aí, para calcular a métrica de valor médio de venda por cliente, precisamos seguir algumas etapas que eu elaborei para a gente resolver isso. Primeiro passo, né? A gente tem que coletar os dados de cada cliente, né? Como o valor total de vendas, o cliente envolvido e os produtos comprados. Aí, eu elaborei essa tabelinha aqui, né? Que tem o cliente A, B, C, né? E o número de vendas que fez, entendeu? Que nem cliente A, uma venda foi total de R$ 1.200. O cliente B fez duas vendas, falou total de 800. Novamente, o cliente A fez três vendas de R$ 500. O cliente C, quatro vendas de 1.500. E assim sucessivamente, né? Depois que a gente veio coletar esses dados, né? Vamos seguir o segundo passo, que é o passo 2, calcular o cálculo do valor total de vendas por cliente, né? A gente tem que calcular quanto que cada cliente fez, né? Seguindo aquela tabelinha anterior. Essa daqui. O cliente A soma o total de vendas, o P e o C, no caso, né? E o passo 3, calcular o número de transações por cliente, né? Quantas transações cada cliente fez. Aí tem aqui, cliente A, duas, B, duas e C, uma transação. E depois, né? Passo 4, calcular o valor médio de venda por cliente, né? Agora podemos usar os valores do passo 2 e passo 3 para calcular, né? Vamos lá, cliente A. A gente tem que pegar o valor total, dividir pelo número de transações. E a gente vai ter a média ali. O B, mesma coisa, o C também. Então a resposta final seria: cliente A, né? O valor médio de vendas foi 850, o B mesma coisa e o C foi o maior, que é R$ 1.500. Então, portanto, a métrica de valor médio de venda por cliente para a empresa, né, Oliver Tecnologia, seria de R$ 850 para o cliente A e B e R$ 1.500 para o cliente C, né? E, ou seja, o cliente que mais vendeu foi o cliente C, no caso, né? Vamos lá. E como dados, outro tópico que foi proposto para a gente foi dados relacionados para sugerir como melhorar, né, o e-commerce da empresa, Oliver Tecnologias. Aí ele pediu dois exemplos, né, dois dados assim no caso. O primeiro, implementar recomendações de produtos personalizadas. Que seria, podemos usar algum algoritmo de recomendação para sugerir produtos relevantes aos clientes, com básico, né, o histórico de compra e comportamento de navegação. Isso proporciona uma experiência de compra mais personalizada, aumentando as chances de venda adicionais. Como a gente vai trabalhar nessa ideia, né? Nós devemos coletar os dados, né, dos clientes, dados sobre compras anteriores de clientes e seus interesses, né? Análise e algoritmos. Com esses dados, podemos utilizar as técnicas de análise de dados e algoritmos de recomendação, como filtragem colaborativa ou baseada em conteúdo, né?
Exibição personalizada ou os produtos recomendados podem ser exibidos na página inicial, página de produtos e afins, e-mails de marketing, né? No caso. Então, esse foi o primeiro, né? Que seria. Agora, o segundo seria aprimorar a experiência mobile, porque hoje todo mundo, quase 90% da população, tem celular, tem smartphone, né? E com o aumento de uso de dispositivos móveis para compras online, crucial, né, que a plataforma e-commerce da Olive ofereça uma experiência fluida e responsiva em dispositivos móveis. Apostar nesse ramo da tecnologia hoje em dia, né? Como fazer? Design responsivo, ou seja, o site deve ser otimizado para funcionar bem smartphone, tablet, né? Se comportar bem ao tamanho de tela, carregamento rápido, ou seja, páginas devem carregar rapidamente dispositivos móveis, considerando a limitação de largura de banda e velocidade de conexão, ou seja, dados móveis. Nem sempre o cliente vai estar conectado numa rede Wi-Fi, né? Simplificação do checkout, né? O processo de checkout deve ser simplificado e adaptado, né, para os dispositivos móveis, com formas de pagamentos móveis, como carteiras digitais, etc., né? Aplicativos móveis, ser variável, desenvolver um aplicativo móvel e tal. Melhorar a experiência mobile. Não só atrai, né? Isso é um tópico que eu coloquei. Melhorar a experiência mobile não só atrai mais compradores, mas também pode aumentar a taxa de conversação, já que a conveniência de compras através de dispositivos móveis é um fato importante, né, para muitos consumidores. E lembrando que as melhorias devem ser alinhadas com objetivos e recursos de empresa. Cada mudança deve ser acompanhada por análise de desempenho para avaliar o seu impacto, no caso, né? E o último, no caso, dados relacionados para checar a performance do banco de dados do sistema, né? Se eu não me falha a memória, o banco de dados que eu utilizei lá no outro é o MySQL, né? Então, é dentro desse banco de dados, né? É, São dois, se eu não me engano, acho que são dois exemplos. Isso, dois exemplos que ele pediu, né? Dentro de relacionar. é, Dados relacionados para checagem de performance, né, do banco de dados do sistema. Primeiro, monitoramento de consultas e índice, né? Acompanhar o desenvolvimento das consultas é crucial para garantir que o banco de dados esteja funcionando de maneira eficiente. Isso pode ser feito através de ferramentas de monitoramento ou diretamente no MySQL, no caso, né? Vamos lá. Os passos que nós devemos seguir são identificação de consultas lentas, né? Verificar o registro de consultas lentas no MySQL, no caso, né? Aí tem que permite identificar consultas que estão demorando para ser executadas e tal, né? Análise de índice, né? O que seria essa análise de índice? É verificar a eficácia dos índices utilizados nas tabelas dos bancos de dados. Consultas que não estão usando o índice ou usando índice ineficientes pode impactar negativamente na performance. Pode ficar lento a transmissão de dados e tal. O segundo, né, que é o teste de carga e desempenho. Que seria esses testes de carga e desempenho? Realizar testes de cargas simulando diferentes níveis de tráfegos e carga no banco de dados pode ajudar a identificar como ele se comportará sob condições de uso intenso, né, no caso. Ferramentas de testes de carga utiliza ferramentas como Apache, né, para simular múltiplos usuários realizando várias operações.
no banco de dados, como consultas e sessões. Ou seja, isso permitirá avaliar como o banco de dados responde à diferença de carga, né? É bom a gente testar isso, né, para ver como que está a carga assim, de transmissão no banco de dados, né? Tempo de resposta. Medir o tempo de resposta das consultas durante os testes de carga. Isso ajudará a identificar gargalos e áreas que precisam de otimização, no caso, né? Identificar onde que precisa de identificação e tudo mais, né? No caso. Então, gente, é isso o trabalho. Espero que vocês gostem, né? E é isso. Fique com Deus. Um forte abraço.